Olá, hoje neste vídeo vou responder para uma pessoa os seus questionamentos sobre a certeza e segurança da salvação dada por Deus mediante a sua graça. Ele notou que em um dos meus vídeos foi afirmado que crente pode perder a comunhão com Deus, mas não pode perder a salvação. Então ele diz que neste aspecto fica complicado, pois surge as seguintes reflexões. Primeiro, ele está mencionando, Adão era um homem salvo, verdadeiro no princípio, ele está perguntando. Segundo, Adão perde a comunhão com Deus, pois ele foi lançado fora do Éden. Terceiro, o querubim ungido, conhecido como Lúcifer ou Satanás, enfim, também. Quarto, ele pergunta, ele era salvo? Ou Deus já criou ele com este propósito de perder a comunhão com Deus para sempre? Essas são as perguntas dele. Bem, a palavra salvação, tanto na Bíblia como em qualquer âmbito da raça humana, somente é usado para alguém que está perdida, correndo perigo, ou seja, alguma coisa, ou ela mesma, a levou para um lugar ou estado de perigo, e neste caso, ela precisa de salvação. Adão e Eva, como também Lúcifer e os anjos que o seguiram, foram criados num estado de inocência, sem a natureza pecaminosa. E como a Bíblia nos informa, os anjos foram criados com mais força e habilidades que não são encontrados em Adão e Eva, mesmo no seu estado de inocência. Então, respondendo à pergunta dele, Adão e Eva, como também os anjos, não eram salvos, pois a salvação que a Bíblia apresenta é para pessoas perdidas. Eles estavam num estado de inocência. Os anjos diante de Deus e Adão e Eva no jardim do Éden. Deus os visitava. Um outro detalhe a ser notado é que a salvação de Deus foi oferecida somente à raça humana, que caiu do seu estado de inocência, e não aos anjos, que pecaram, pois para eles não tem salvação. Nosso indagador também disse que, ele disse, abre aspas, eu costumo dizer que a salvação é comparada com um ônibus, que todos os que permanecerem dentro deste ônibus estão salvos. Porém, se chegar a sair do ônibus, jamais poderá ser salvo, a não ser que volte para o ônibus. Fecha aspas. Bem, eu nunca li de algo assim na Bíblia, pois todos os tipos e ilustrações do plano da salvação de Deus só têm uma porta de entrada e de segurança. Não tem uma porta de saída para aquele ou aqueles que não querem mais serem salvos. Vamos começar, por exemplo, com a Arca de Noé. A Bíblia diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Deus mandou fazer uma grande arca, mas havia somente uma porta de entrada ao lado acessível a todos, e uma janela em cima. A porta era a entrada para a salvação, e a janela nos fala de comunhão com Deus. Noé fechou a porta por dentro e Deus fechou ela por fora. Não havia a menor possibilidade de alguém que estava dentro de sair enquanto descia o juízo de Deus sobre o mundo ímpio. Vamos agora para outra ilustração encontrada na Bíblia, o tabernáculo. Em toda aquela elaborada construção e caríssima, só havia uma grande porta para qualquer israelita chegar com a sua oferta por seus pecados e deixando ali para os sacerdotes tomarem as devidas providências do sacrifício remidor. Para mais um exemplo neste assunto, vamos ver o que o Senhor Jesus disse dele mesmo em João capítulo 10, versículo 9. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo.
e entrará e sairá e achará pastagens. Temos aqui uma única porta que salva. Cristo não apresenta uma outra porta de saída para aqueles que eventualmente decidirem deixarem de serem salvos. Ele apresenta as ovelhas perdidas, ele apresenta para as ovelhas perdidas uma porta de entrada que ao entrarem serão salvas. E ao saírem do outro lado desta porta, encontram alimentos para as suas almas fornecidas por Ele mesmo. Na sequência, o Senhor disse para estas ovelhas que foram salvas, abre aspas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. A palavra ninguém quer dizer ninguém. Nem o próprio salvo pode decidir sair das mãos de Cristo. Se isto fosse possível, esta palavra proferida pela boca do Salvador estaria sem sentido. Esta pessoa que me escreveu também disse, abre aspas, crer é igual a fé. Se uma pessoa tiver fé no Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna, isto é, ele tem a salvação. Porém, se esta mesma pessoa deixar de crer, mesmo abandonar a fé, isto se chama apostasia. Bem, a Bíblia retrata bem claro isto. Agora não adianta nos dizer que aquela pessoa não era verdadeiramente salva, pois eles criam e eram salvos. Fecha aspas. Para este pensamento, apresento Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fecha aspas. Os 3 versículos acima apresentam o plano de salvação, talvez da maneira mais simples e clara que se pode encontrar na Bíblia. Tudo começa com a graça de Deus. É dele a iniciativa em providenciá-la. A salvação é dada àqueles que não merecem, e isto com base na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na obra feita por Ele. Ele diz, abre aspas, porque pela graça sois salvos, fecha aspas. Isto é, vós fostes salvos. A graça de Deus é fonte da nossa salvação. É dito também, abre aspas, mediante a fé, fecha aspas. Paulo não diz nunca por causa da fé, pois a fé não é a causa, apenas o canal por meio do qual recebemos a nossa salvação. Ou seja, não é a fé do crente que o salvou, o mantém ou garante a salvação dele. Quem mantém e garante o crente salvo é quem o salvou, naquele dia quando o crente exerceu fé salvadora no Filho de Deus. Quem salvou foi Deus. Paulo diz também, e isto não vem de vós. A palavra isto não se refere nem à graça nem à fé, mas a todo o ato da salvação. Não vem de vós. Todo o ato da salvação. Diz também, essa salvação não vem de vós mesmos, é dom de Deus, não de obras. Este é o complemento negativo da afirmação precedente. O Espírito Santo tem sido muito cuidadoso em resguardar esta preciosa doutrina da salvação pela graça contra todas as formas de heresias. Obras nas Escrituras são o produto ou o fruto da salvação, não a causa dela. Para que ninguém se glorie. No céu ninguém vai se gloriar porque não haverá ali ninguém que tenha algum motivo de glória.
como é visto em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nem mesmo gloriar-se da sua fé. Já no versículo 10 de Efésios capítulo 2, diz que somos feitura dele. A palavra dele é enfática no original, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O propósito da nossa nova criação é que andássemos nas boas obras. Agora a passagem completou o seu círculo, pois este novo andar está em contraste direto com o andar descrito no versículo 2 deste capítulo, em ofensas e pecados. No texto do nosso amigo, ele disse que o salvo que desce do ônibus se perde se descer do ônibus. Como eu já expliquei, esta ilustração não está de conformidade com as Escrituras, mas existe mais um erro. Se salvo novamente, se ele subir no ônibus, ele pode ser salvo novamente. Pois eu nunca li na Bíblia de alguém que era salvo, entrou no ônibus a primeira vez, perdeu a salvação, saiu do ônibus, mas depois se arrependeu e foi salvo de novo, ou seja, entrou no ônibus novamente. Nunca se lê de alguém que perdeu a salvação e foi salvo de novo. Agora vou finalizar explicando 3 versículos que foi usado pela pessoa que me escreveu como base para a possibilidade de um salvo perder a salvação por falta de capricho ou falta de fé da parte dele. A primeira está em 1 Timóteo capítulo 2 e 15. Abre aspas, o versículo diz: salvar-se-á, todavia dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santidade. Fecha aspas. Ninguém pode sugerir de modo razoável que o versículo afirma que uma mulher recebe salvação eterna pela virtude de se tornar mãe. Isto seria salvação pelas obras, e obras de natureza extremamente incomum? Antes de tudo, neste contexto não há referência à salvação da alma da mulher, mas à salvação de sua posição na igreja. Do que Paulo disse neste capítulo, pode surgir na mente de alguns a impressão de que a mulher não tem lugar nas propostas e nos conselhos de Deus, que ela é reduzida a nada, mas Paulo contesta esta afirmação. É o versículo que ele citou acima. Embora seja verdade que nenhum ministério público é designado à mulher, ela tem um importante ministério. Deus declarou que o lugar da mulher é em casa, e mais especificamente no ministério de criar filhos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pense nas mães dos atuais líderes das igrejas. Elas nunca subiram ao púlpito para pregar o Evangelho, mas criaram seus filhos para Deus. Elas são verdadeiramente salvas no que se refere à posição e à produção de filhos para Deus. Ela é salva dos resultados do pecado e habilitada para manter uma posição de influência na igreja, ao aceitar sua natural destinação como esposa e mãe. Feita esta entrega, ela é, em seguida, confirmada, trazendo o fruto da santificada natureza cristã. Neste ponto, deve-se fazer esta pergunta: e as mulheres que nunca se casaram? A resposta é que, nessa passagem, Deus está se referindo às mulheres em geral. A maioria das mulheres cristãs se casam e têm filhos. Em relação às exceções, há vários outros ministérios úteis confiados a elas e não vinculados ao ensino público nem à autoridade sobre o homem. Note a oração excludente no final do versículo 15. Todavia, salvar-se-á, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor, na caridade e na santificação. Não é exatamente uma promessa incondicional. A ideia é esta: se o marido e a mulher mantêm um coerente testemunho cristão,
honra Cristo em sua casa e criam os filhos no temor e conselho do Senhor, então se salvará a posição da mulher. Mas se os pais vivem sem cuidado uma vida mundana e negligenciam a educação de seus filhos, Cristo e a Igreja podem perder esses filhos. Nesse caso, a mulher não alcança a verdadeira dignidade que Deus ordenou a ela. Que ninguém conclua que o ministério da mulher é menos importante que o ministério público por ser privada e desempenhado em casa. Se diz com toda razão, a mãe que balança o berço governa o mundo. No glorioso dia vindouro, no tribunal de Cristo, é a fidelidade que contará. E ela pode ser mostrada tanto em casa quanto no púlpito. O outro versículo que ele citou é Hebreus capítulo 12, versículo 14. Lá diz, abre aspas, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, fecha aspas. Os cristãos deviam se esforçar para ter relação de paz com todos e o tempo todo. Mas essa exortação é especialmente necessária quando prevalece a perseguição, quando alguns estão desertando da fé e quando os nervos estão tensos. Em tempos assim, é muito fácil desabafar a frustração e os temores sobre os que estão mais perto ou os que são mais queridos. Também deveríamos nos esforçar pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A qual santificação se refere o autor aos Hebreus? Para responder à pergunta, devemos nos lembrar de que santificação é aplicada aos cristãos pelo menos de 3 maneiras diferentes no Novo Testamento. Antes de tudo, o cristão torna-se posicionalmente santo no momento de sua salvação. Ele é separado do mundo para Deus. Confira isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e capítulo 6, versículo 11. Também por sua união com Cristo, ele é santificado para sempre. Cristo é a nossa santidade, isto é, na medida de nosso prestígio diante de Deus. Em seguida, há uma santificação prática, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e capítulo 5, versículo 23, refere-se ao que deveríamos ser no dia a dia. Temos de nos separar de toda forma de maldade. Essa santidade precisa ser progressiva, ou seja, devemos crescer mais e mais como o Senhor Jesus, todo o tempo. Finalmente, há a santificação completa ou perfeita. Ela ocorre quando o cristão vai para o céu, quando então é liberto do pecado para sempre. A velha natureza é removida e seu estado corresponde perfeitamente à sua posição agora no céu. Que santidade deveríamos seguir? Obviamente, é a santificação prática que está em vista. Nós não lutamos por santificação posicional, ela é nossa automaticamente quando nascemos de novo. Nós não lutamos pela santificação perfeita, que será nossa quando virmos a face de Deus. A santificação prática ou progressiva, porém, envolve nossa obediência e cooperação. Devemos cultivar essa santidade continuamente. O fato de que temos de persegui-la é prova de que não a obtemos por completo nesta vida. Esta carta aos Hebreus tem o seu principal leitor os judeus nascidos de novo, que tinham deixado o templo para que vivessem tal consistente vida santificada e agarrassem tenazmente a fé recém-encontrada. Dessa forma, os judeus não salvos, que também tinham deixado o templo e aparentemente abraçado a verdade do Novo Testamento, seriam encorajados a continuar com a fé no Messias, como o sumo sacerdote, em vez de retornar aos sacrifícios revogados
do sistema levítico encontrado no templo. Esses judeus, verdadeiramente nascidos de novo, são advertidos de que uma vida cristã débil faria os judeus não salvos serem retirados do caminho. Uma dificuldade, porém, permanece. É verdade que não podemos ver o Senhor, nem a santificação prática? Isto é uma pergunta? Sim. Há um sentido no qual isto é verdade, mas entendamos que não significa que ganhamos o direito de ver a Deus vivendo vida santa. Jesus Cristo é o nosso único título para o céu. Este versículo significa que a santidade prática deve existir como prova da nova vida interior. A pessoa que não cresce na santidade não é salva. O Espírito Santo, quando habita em uma pessoa, manifesta sua presença por meio de uma vida separada. É uma questão de causa e efeito. Se Cristo foi recebido, rios de água viva fluirão. Outro versículo, terceiro, é Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Abre aspas, lá diz: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Fecha aspas. O sentido básico destes versículos é que os santos devem tentar trazer de volta para o Senhor os irmãos desviados. A palavra converter quer dizer trazer de volta. Veja Lucas capítulo 22 e versículo 32. É muito fácil um santo se desviar da verdade. Os cristãos desobedientes correm sérios riscos de disciplina e até de morte, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Em amor devemos buscá-los e ajudá-los a ser restaurado, conforme Colossenses capítulo 6, versículo 1. Nós, quando fazemos isto, os salvamos da morte, a disciplina de Deus, e em amor cobrimos os pecados deles. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Vou explicar duas palavras na Bíblia em que existe muita confusão. As palavras são salvação e conversão. O crente é salvo somente uma vez e para sempre, mas ele pode se converter muitas vezes. É assim que a Bíblia define estas duas palavras. Vou explicar melhor isto. Quando um pecador se arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, ele é salvo e ao mesmo tempo se converte do seu mau caminho. A salvação lida com a alma do pecador. A conversão lida com seu caráter moral, físico e espiritual. Vou dar um exemplo disto tirado da Bíblia mesmo. O Senhor Jesus escolheu 12 homens para segui-lo. 11 eram salvos e um não era, Judas Iscariotes. Note o que o Senhor disse. Abre aspas, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João capítulo 17, versículo 12. Como vemos, Judas era filho da perdição. Nunca foi filho de Deus. Judas não se tornou filho da perdição no momento em que traiu o Senhor Jesus, pois Pedro também o traiu e o negou, e a maioria dos discípulos o abandonaram com medo de se identificar com ele. Mas para Pedro, o salvo, havia como se converter do seu erro e ser restaurado à comunhão do Senhor. Não ser salvo novamente, ser restaurado. Veja o que o Senhor disse para ele antes dele negá-lo. Mas eu roguei por ti, abre aspas, né? Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, note as palavras, quando te converteres, não te salvar de novo, mas te converteres,
confirma teus irmãos. Fecha aspas. Lucas capítulo 22, versículo 32. Esta conversão não se refere à salvação, mas antes à restauração do recaído. Em Tiago temos algo semelhante. Nos versículos anteriores ao 19 e 20, que o nosso amigo pediu para examinar, podemos ver o papel dos presbíteros da igreja local na recuperação de um santo que havia pecado. Também vimos Elias ser usado na restauração parcial e temporária de uma nação apóstata. Agora somos exortados a nos entregar a esse ministério de efeito tão abrangente. O versículo 19 descreve um irmão em Cristo que se desviou da verdade, tanto na doutrina quanto na prática. Outro irmão ora por ele com grande fervor e fé. Com todo o amor, o converte do seu caminho errado e traz de volta para o caminho. Esse irmão, de volta para Cristo. Eis um ministério de valor inestimável. Em primeiro lugar, ele salvará aquele que está orando, aquele irmão interessado no outro irmão desviado, ele salvará o irmão desviado da morte prematura sobre a mão disciplinadora de Deus, a morte física, não a morte eterna espiritual. Em segundo lugar, cobrirá a multidão de pecados que serão perdoados e esquecidos por Deus. A palavra salvação, tanto no contexto de 1 Coríntios capítulo 2 e 15, sobre a mulher cristã, e em Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, do irmão desviado, não está tratando da salvação da alma deles, mas sim traz a ideia dos crentes serem livres de consequências físicas e perdas do galardão no tribunal de Cristo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.